salve galera! Muito boa tarde, Santa Catarina, Clube da Bola na área, abraçando todos os nossos multiespectadores. O dia chegou, o dia D chegou, a bola vai rolar. 3 jogos hoje e 3 amanhã marcam a rodada de abertura do Campeonato Catarinense 2024. E claro, esse é o principal assunto de hoje. Sempre que vai começar um campeonato, né? Tem aquela frase, vai ser o melhor catarinense de todos os tempos. Acredito que 2024 vai surpreender muita gente. Avaí, Barra, Brusque, Chapecoense, Concórdia, Criciúma, Figueirense, Ercílio Luz, Inter de Lages, Joinville, Marcílio Dias e Nação de Araquari. Não esqueci ninguém. 12 times de olho no título estadual desse ano. Para o programa ficar ainda mais legal, do jeito que o povo gosta, convocamos a participação do pessoal de casa. 48 991914706. Vou repetir o telefone. Nosso número de WhatsApp é 48 991914706. Manda uma mensagem, um comentário, uma pergunta para os nossos comentaristas. Quem sabe uma reflexão aí para esse campeonato que está só começando. Fazer o seguinte, aqui comigo nos estúdios em Florianópolis, no alto do Morro da Cruz, ele que veio com bronze diferente, hein? Percebi logo na entrada, Fábio Machado tá na área, viajou nas férias, curtiu bastante com a família, está de volta ao batente, assumiu sua coluna no jornal impresso, no portal ND+, também, e de volta à TV, a NDTV. Legal te ter aqui novamente, Fábio. Conta um pouquinho aí como é que foi esse mês distante das câmeras. Muito boa tarde, Mancha. Muito boa tarde, colegas do Clube da Bola, né? Aproveitar, né, Mancha, ainda em tempo, desejar aí um 2024 para ti, pessoal da produção, para os nossos telespectadores, afinal estou retornando das férias. Foi legal, Mancha, foi legal. Aproveitei bastante aí junto com a família. Fabio, primeira perguntinha assim da temporada. Vai ser o melhor catarinense de todos os tempos? Olha, Mancha, o campeonato catarinense eu tenho uma opinião muito clara, muito tranquila e muito serena. É um campeonato deficitário. É um campeonato com muitos problemas, com jogos sem público, enfim, com tudo aquilo que envolve, né, um campeonato catarinense. Mas é um campeonato necessário, porque é um campeonato de rivalidades entre cidades. É a possibilidade que tem um time de conquistar um título, por exemplo, não teria a nível nacional. Agora, é claro, o campeonato tem que ser repensado. É claro que o campeonato com 12 times é muito. A gente sabe dos problemas que a gente está tendo, campo, time jogando em outra cidade, não tem liberação aqui, não tem liberação ali. Mas é o campeonato estadual, é o nosso produto, então vamos torcer para que tenhamos aí um bom regional. Afinal, né, Mancha, é o centenário do campeonato catarinense. Começou lá, em 1924, com o Avaí conquistando o título. Não, os jogos não eram nem no Adolfo Konder ainda, eram no campo do Colégio Catarinense, aqui na capital do estado. Legal, esse é o Data Fábio, tem muita história para contar, vai estar com a gente até o final do programa. O Fábio não tem folga, né? Hoje fica de olho no Figueirense, amanhã fica de olho no Avaí. Renato Semençati entra em campo daqui a pouquinho, não no gramado, né? Vai pro campo para acompanhar a estreia do Tigre. Sempre tem um assim que leva um certo favoritismo, muito pela imprensa, pela torcida antes da competição. Ah, quem são os favoritos? Esse ano o Tigre, claro, atual campeão, venceu tudo na base no ano passado e conquistou o acesso à Série A. É o representante de Santa Catarina na elite do futebol nacional. Por isso, o boa tarde de Renato Semençati. Chega mais, Renato. Um abraço, Marcelo, um abraço, Fábio. Bem, aqui na capital catarinense do futebol, segue tudo como terminou a temporada, né? O Criciúma até fez uma camisa na terça-feira denominada Hegemonia. Hegemonia mesmo, porque o Criciúma ganhou tudo nas categorias de base, é o atual campeão catarinense e é o atual campeão da Recopa Santa Catarina. Já ganhou na terça-feira, ao natural do Marcílio fez 2-0 e é o único representante catarinense na Série A do Campeonato Brasileiro. Por consequência, deve ter o maior orçamento do futebol, só por isso já seria apontado por ser campeão, buscar o bicampeonato, que é o grande desejo, né, do torcedor aqui e da direção também, não poderia ser diferente. Mas não é só por isso que o Criciúma é favorito, né, Marcelo? O Criciúma é favorito porque há um trabalho de manutenção de 3 anos de sequência do técnico Cláudio Tencati, com 80% da equipe. Então vamos imaginar os concorrentes do Criciúma. O Brusque, que é o vice-campeão, perfeito, eu acho que é o que hoje está mais próximo do Criciúma. O Avaí contratou 11, se eu tiver errado no número, o Fábio me corrija,
mas você contrata um time inteiro. E para encaixar esse time? Claro que tem qualidade, que o Barroca é bom treinador, mas o encaixe não vem no passe de mágica. A Chapecoense, que seria, em tese, o perseguidor, eu colocaria esses 4 aí, o título não sai desses 4, isso é fato. Só que a Chapecoense contratou 19 jogadores. 19, nós estamos falando de um time inteiro e um banco de reservas. A Chapecoense fez um jogo treino e desse jogo treino 11 jogadores entraram em campo, 2 do ano anterior e 9 novos jogadores. Não tem Claudinei que faz mágica em poucas rodadas. Então, por uma série de coisas, mas principalmente pelo aspecto técnico, pelo trabalho em conjunto, pela continuidade do trabalho. Eu estou aqui no Heriberto Wilson, a bola rola daqui a pouco, aliás, para variar, chovendo, né? Na terça-feira, muita chuva, hoje, chuva de novo. Daqui a pouco tem Criciúma e Figueirense aqui. E não dá para colocar um favoritismo menor do que 90-10 para o Criciúma, né? O Criciúma é muito favorito, isso não é normal em clássicos, mas pela situação do Figueirense, acho que o Criciúma entra em campo daqui a pouquinho não, às 4h30 da tarde, com muito favoritismo, né? Legal, Fábio pediu a palavra, Fábio Machado. Não, até para completar um pouco o raciocínio do Renato, é o seguinte, o campeonato catarinense ele é diferente dos outros regionais fora do país. Vamos lá. No Rio Grande do Sul, vai dar Grenal na final. Pode ter uma exceção ou outra, claro que pode, ninguém está dizendo que não. Mas no Paraná, Atlético Paranaense e Curitiba. Minas Gerais, não precisa nem falar, Atlético e Cruzeiro, talvez o América. Bavi. O campeonato catarinense ele é dividido em bloco. É muito difícil, você faz um bloco daqueles que podem disputar o título e faz um outro bloco. Não que esse bloco seja pior, nada disso. Mas acontece, né, Renato, que além desse bloco primeiro que vai brigar com o título, daquele outro bloco sempre tem um time que surpreende. Então nós já tivemos Tubarão, já tivemos Inter de Lages, o próprio Ercílio Luz, enfim, a gente sempre tem uma equipe que vai longe, o Camboriú, que chegou a ser vice, né, chegou a ser vice-campeão. Então, para você ver como o campeonato catarinense é difícil. Mas nesse ano, e aí ninguém está falando aí, tirando aí a ironia do nosso querido Renato Semensati, nesse ano, nesse bloco de favoritos, o Criciúma está numa prateleira acima. Por tudo isso que falou, Renato, eu estou falando da questão técnica. Você manter um treinador durante 3 anos, você ter ido para a Série B do Catarinense e voltar com o apoio da torcida, essa sinergia entre Criciúma e torcida, a manutenção do elenco. Terça-feira, né, o jogo foi terça essa semana lá contra o Marcílio, o time do Criciúma correu muito. Então já é um time que já entra ajustado fisicamente. Então é evidente que o Criciúma é o adversário a ser batido nesse ano no campeonato estadual. Legal, a gente vai falar já da Recopa, já vamos separando as cenas, mas antes, Drica Evarini está com a gente também das férias, ela fala direto da Arena. Tudo bem, Drica? Legal te ter novamente aqui ao vivo no Clube da Bola. Olá, Mancha, boa tarde para você, boa tarde para todos os colegas do Clube da Bola, para quem está assistindo ao Clube da Bola. Já vou pedir desculpas porque a minha voz está meio ruinzinha, voltei das férias, ela está meio ruinzinha, mas eu estou recuperando ela. E voltei das férias no momento bom da temporada aí, né? Consegui acompanhar os últimos preparativos aí do Jack, do Nação, para essa estreia no Campeonato Catarinense. Estou aqui na Arena Joinville, daqui a pouquinho tem Jack e Marcílio Dias, Mancha, mas a gente tem outras coisas acontecendo aqui no Norte também, viu? Eu queria falar um pouquinho sobre a Taça NDTV de Beach Soccer, que está acontecendo em São Francisco do Sul. Começou na quarta-feira à noite, agora no meio da semana, na quarta-feira à noite. A gente tem o troféu NDTV de futsal também acontecendo em São Francisco do Sul. São as competições de verão aqui da NDTV em parceria com a Prefeitura de São Francisco do Sul, que dão um pontapé inicial na temporada, sempre muito disputadas. Ontem a gente teve em São Francisco do Sul para acompanhar a rodada do troféu NDTV de futsal. Nossa equipe também está lá na Enseada, na Arena da Enseada, para acompanhar a rodada da Taça NDTV de Beach Soccer. Na semana passada a gente teve a Copa Sul de Beach Soccer em São Francisco e agora a Taça NDTV, que inclusive é uma seletiva para o estadual. Termina no dia 3 de fevereiro com transmissão ao vivo no portal ND+. A gente está acompanhando todos os detalhes dessa grande competição, Mancha, que acontece em paralelo aí com o nosso futebol catarinense, que agora retorna aí também das férias. A gente está trazendo todos os detalhes dessas competições de verão no Arena ND+, no Balanço Geral e também aqui no Clube da Bola. A gente vai acompanhar até a final lá no dia 3 de fevereiro, Mancha. Legal, o Drica Evarini fica com a gente aí falando de futebol, vai falar do Jack, vai falar do Nação também daqui a pouquinho. Sérgio Badá já está a postos lá no oeste do estado, a produção vai me confirmar agora. Ainda não. Então vamos fazer o seguinte, imagens da Recopa
pro Renato passar limpo aí a Recopa. Muita gente comentando que não valia nada, mas vale sim. O Éder levantou um baita de um troféu que vai estar exposto com certeza no estádio do Tigre aí para as próximas gerações acompanharem. Conta um pouquinho pra gente, Renato. Olha, Marcelo, eu fiquei surpreso com o jogo. O Marcílio trabalhando há 40 dias, o Criciúma há 12 dias, eu imaginei que fisicamente a diferença entre ambos, ela equilibraria o jogo, né? Mas a gente vai ver pelos melhores momentos aí que esse equilíbrio não aconteceu. O Criciúma fez 2-0 no primeiro tempo. Primeiro o Felipe Matheus botou essa bola no travessão, né? Aí quase um gol contra. O Beliato foi junto com o zagueiro Sandro, esse Criciúma, esse Brusque, os melhores jogadores. Esse foi o melhor ataque do Marcílio no primeiro tempo. Foi ao natural a vitória do Criciúma, aí, a enfiada de bola do Claudinho. O Éder faz o cruzamento e o Felipe Viseu começa a temporada fazendo gols. Se acredita muito nesse jogador. O Criciúma abriu o placar ali com menos de 30 minutos. O Marcílio teve que se abrir um pouquinho. Vai tomar o segundo gol na sequência, como vocês vão ver. E a partir daí, terminou o primeiro tempo 2-0. E aí, o erro aí na cobrança de escanteio, né? O jogador do Marcílio que toca para trás. O Éder entra e faz o gol. Melhor jogador da partida para mim. Pena que jogou só 45 minutos. Mas o Felipe Matheus jogou 90 e jogou muito. Esse que finalizou aí. É um jogador acima da média. A gente vê só o Criciúma atacando, né? O Gustavo vai fazer uma defesa. Essa daí, ó. Defesa de handball, né? Essa belíssima defesa. E foi o melhor ataque do Marcílio. Mas aí no segundo tempo, o Tencati fez alterações, colocou a garotada que estava lá na Copa São Paulo, fez a estreia do Bárcia também, esse uruguaio, que estava no futebol argentino. Então, o Criciúma foi dominante, eu confesso que me chamou a atenção, eu esperava mais do time do Marcílio, se bem que o Marcílio também mudou em 6 peças. E aí o final do jogo, belíssima homenagem da Federação Catarinense de Futebol para com o Kleber Lúcio Gil, acho que o melhor assistente, entre os melhores, sem dúvida alguma, da história do futebol catarinense, que foi seu último jogo aí, mas ele segue. Mas foi uma belíssima homenagem. Aí o Criciúma recebe as medalhas e o Marcelo falou ali, tem gente que diz que não vale nada. Eu acho que não vale nada. Tenho certeza que a comissão técnica do Criciúma, que queria ganhar, mas também, se pudesse tirar essa competição do calendário, tiraria, porque com 12 dias de trabalho, é desumano você colocar um jogador dentro de campo. E foi isso que foi feito. E sabe qual é o resultado disso? O resultado disso é que o Éder teve uma lesão muscular e está fora da estreia contra o Figueirense. Esse é o resultado de você colocar esse jogador aí que está com o troféu na mão, que é disparado o melhor currículo, que é disparado o melhor jogador tecnicamente do Campeonato Catarinense, um cara que já jogou Eurocopa pela seleção da Itália, voltou a trabalhar no dia 4, no dia 16 estava em campo, 17, e aí deu no que deu. Então uma baixa aí para o Criciúma. Em relação ao time que jogou a Recopa Catarinense e venceu o Marcílio por 2-0 com tranquilidade, o Criciúma vai ter essa mudança. Sai o Éder, entra o Renato Kaiser, e aí quando eu falo em favoritismo, é exatamente baseado neste tipo de mudança. O Criciúma perde o Éder, né, por uma questão física, deve estar sendo até preservado, e o Éder tem uma questão aqui para resolver, se vai jogar a temporada, se não vai, se vai se aposentar, porque ele foi o destaque da temporada passada, mas ele sofreu muito com o problema na lombar, e ele falou, vocês sabem desse problema que eu tenho, e eu preciso ver das condições, ou seja, acho muito difícil, por exemplo, o Éder fazer jogos em Concórdia, por exemplo, pela questão logística, né? Então é uma questão que o Criciúma tem para resolver, mas com Éder ou sem Éder, sai o Éder, entra o Renato Kaiser, um jogador que estava na Série A nas 2 últimas temporadas, Atlético Paranaense e América Mineiro. Então é este tipo de substituição, de nível de substituição que o Criciúma tem, que a maioria dos clubes que disputam o Campeonato Catarinense não tem, que eu credencio o Tigre como favorito. Legal, Renato. Vou fazer o seguinte. Fala, Fábio. Só para aproveitar esse gancho aí que o Renato falou, até se puder botar o Renato na tela aí, eu acho que a questão da Recopa ela pode ser pensada assim. Ela tem uma importância que todo o Brasil tem, o mundo inteiro, né? Existe a Recopa, é um troféu que vai para a galeria. Mas como a gente fala em campeonato estadual, nós temos sim problema de data. Então poderia ser bem pensado, sabe como, Mancha? Olha a minha sugestão aqui, ó. Criciúma e Marcílio Dias. O jogo que fosse do campeonato catarinense valeria também a Recopa. Pronto, não teríamos problema nenhum de antecipar a pré-jornada, de ter esse problema de lesão. Então é possível, sim, colocar no regulamento que Criciúma e Marcílio, faz a tabela, Criciúma e Marcílio, por exemplo, no Heriberto Wilson, esse jogo vale, além dos 3 pontos do estadual, valeria também a Recopa. Legal.
Legal, vocês estão falando, podia ser o primeiro jogo, vai ser o jogo de abertura do Catarinense, o né? jogo de abertura do campeonato. O campeão Marcelo, estadual com o campeão da Copa Santa Catarina. Só para deixar claro, o Criciúma colocou em pauta isso aí. O Criciúma queria que o jogo fosse um jogo do campeonato. Se não é o de abertura, que durante o campeonato, quando jogasse Marcílio e Criciúma, aí você direciona a tabela para fazer o jogo aqui, comando aqui, na tabela o jogo é em Itajaí, e aí você não compromete a pré-temporada. Só que o Criciúma perdeu, né? Perdeu o seu play. Legal, vamos apresentar então o Sérgio Badá, que está na área também, direto de Chapecó. Vai começar, Badá, o campeonato que dizem que é o melhor catarinense de todos os tempos. Acredita, Badá? Boa tarde. Olá, Marcelo Mancha, um grande abraço para você. Fábio Machado, seja bem-vindo depois das férias. Nosso querido Renato Sebensati. Eu não sei nem para que disputar campeonato. Eu acho que já deveria entregar o título pro Criciúma. Quê? Já entrega o título pro Criciúma, já é campeão o Criciúma, porque por aquilo que esses dois aí estão falando, o Criciúma já é o campeão. Então não precisa nem jogar. Pra que ficar perdendo tempo? Já começa a se preparar pra Série B do Brasileiro. Se o Criciúma já é campeão, vão gastar dinheiro com viagem, se arrebentar viajando de ônibus pra cima e pra baixo, aí pra quê? Se o Criciúma já é campeão, termina o campeonato e acabou essa história. Só que não é bem assim. Eles sabem que o Furacão do Oeste sempre merece ser respeitado. E é um time novo, é um elenco novo, é uma mobilização enorme. Então, às vezes, nem sempre o favorito ganha. Nem sempre o favorito confirma o favoritismo. Porque eles sabem que o Furacão do Oeste, esse ano, vem forte. Vai ser um grande campeonato. Agora, o melhor campeonato de todos os tempos, não acredito. Aí eu tenho que concordar com o Fábio. Nós temos o exemplo do ano passado. Muitos problemas de estádio, falta de público. A Sesc já está reclamando das instalações para a imprensa lá em Balneário Camboriú. Então, sabe, mas não é isso que nós temos, é o nosso filé mignon. E vamos pro estouro. Hoje tem Chapecoense e Ercílio Luz aqui, despedida, inclusive, do Rafael Lima, que é um baita vencedor. O Rafael Lima tem mais títulos do que muitos clubes por aí. E ele vai se despedir com muitas homenagens aqui na Arena Condá, que é a sua casa, aqui onde ele fez vai fazer hoje 208 partidas com a camisa da Chapecoense. Então, é um sábado especial e vamos ver se a Chapecoense confirma o que se espera dela, que é um time melhor do que foi dos anos anteriores, porque pior do que foi os outros 2 anos anteriores, eu acho que é difícil de acontecer. Vamos ver o que dá, meu querido Marcelo Mancha. Legal, Badá. Vamos fazer o seguinte, a gente vai pro intervalo, vai voltar para falar do Campeonato Catarinense. Ainda hoje, uma entrevista ao vivo com o técnico Luizinho Lopes do Brusque. Mas antes, deixa eu mostrar o que tá no portal ndmais.com.br, o Guia do Catarinense. Você entra lá, procura o Arena ND, vai encontrar o Guia do Campeonato Catarinense 2024. Que a gente tem condição de botar na tela. Tá aí, ó, o guia feito aí pela produção, pelo Ian, por toda a turma aí do esporte do portal ND+, daí você vai ali, dá uma clicadinha, o Avaí é o primeiro pela ordem alfabética, é isso? Bota aí Avaí, ó, peguei todas as informações, as principais informações do Avaí, por exemplo, no Campeonato Catarinense de 2024. Tem o Barra, tem ali, esse é o Tigre, né? O Tigre tá ali também, Criciúma, o elenco, os principais jogadores, é claro que depois vai ser atualizado com alguma mudança no decorrer da competição. Tem um palpite? Briga pelo título. Briga pelo título. Bota o Figueirense. Quero ver o palpite do Figueirense que botaram aí. Quero ver. Pedir pra produção clicar no Figueirense. Eu já sei, né? A gente vai um pouquinho pra baixo, pode rodando, tal, as informações. Tá ali o Marco Aurélio, o João Bussi. Palpite. Vai ao mata-mata. Será que foi o palpite do Fábio? Não. Eu não participei desse material. Dessa produção? Eu estava de férias. Né? Aliás, vamos fazer o seguinte, legal demais, portal ndmais.com.br tem o Guia do Campeonato Catarinense. Vamos pro intervalo e a gente volta para falar do Estadual 2024, que começa daqui a pouquinho. Não sai daí, hein?